Olá, boa noite, meus irmãos. Vamos aguardar o pessoal entrar. Boa noite, nós vamos começar mais um culto, mais um estudo bíblico. Nós vamos continuar o nosso estudo bíblico falando sobre os dons. Vamos aguardar só um pouquinho, o pessoal ir entrando. A gente já começa. Seja bem-vinda, bem-vindos junto conosco para aprender, estudar um pouco mais da palavra de Deus. Se você já pegou a sua Bíblia, ótimo, nós vamos usá-la. Se você ainda não pegou, vai buscar, pega seu papel, sua caneta e vamos começar o nosso estudo bíblico. Eu quero falar para você desde já ir colocando o seu pedido de oração para que a gente possa estar orando. Nós vamos começar com uma oração, mas logo mais nós estaremos orando também. No final nós estaremos encerrando com outro momento de oração, e aí eu quero orar por você, quero orar pela tua família. Então já vá colocando aí os pedidos de oração. Vamos começar, então, continuar o nosso culto orando. Vou pedir que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, se você pode, né? Talvez você esteja no trabalho, alguma coisa assim, não possa estar fechando o olho, mas que você eleve os seus pensamentos ao Senhor, dirija a Ele. Vamos orar? Recebi um novo coração do Pai. Enquanto isso, enquanto o Daniel de Souza canta pra gente, já vai ficando em espírito de oração, louve ao Senhor com a gente. Declaro a paz de Deus. Te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Louve ao Senhor em espírito de oração. E assim tem ajustado, totalmente Ligado, unido, vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando. a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. É preciso de ti, irmão, precioso és para mim. Querido irmão, você é precioso para nós. Nós precisamos uns dos outros. Precioso és para mim. Querido irmão. Amém. Nós precisamos uns dos outros para podermos servir ao nosso Deus. Então agora eu vou pedir que você abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui mais uma quinta-feira
para glorificar o teu nome, para aprender mais da tua palavra, aprender mais daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, ó Deus. Senhor, ministre aos nossos corações, que o teu Espírito Santo venha trabalhar e venha agir em nossos corações para que possamos entender aquilo que o Senhor quer trazer para nós. Pai, em nome de Jesus, sê conosco, nos abençoe, nos guarde nesse tempo, que possa ser um tempo útil no aprender, nos discernir a tua palavra. Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Vamos continuar o nosso estudo sobre os dons. Quinta-feira passada, nós falamos um pouco sobre os dons e só para reforçar, todo aquele que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador tem pelo menos um dom. Pelo menos um dom você tem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os dons que o Senhor pode nos dar. Vamos falar sobre alguns. E vocês podem ter outros dons também. Mas aqui nós vamos falar sobre alguns. Então, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12, os versículos de 6 a 8. Romanos 12, de 6 a 8. E o texto diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é sirva, se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então aqui a gente já está vendo alguns dos dons. Nós vamos ver mais, mas aqui já fala de alguns dons. E o que vemos é uma igreja como um corpo. Se temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Quem tem essa graça sobre nós? De quem nós recebemos a graça? De quem? Do Senhor. Então, Ele nos deu os dons. E como nós vimos um pouquinho para trás, nós fazemos parte, nós somos membros de um corpo. E aqui nós vemos e vamos continuar vendo alguns outros dons. E esses dons que nos foi dado não é para que causa discussão. Os membros do corpo, eles não discutem, eles não invejam uns aos outros, nem disputam a respeito da sua importância. Porque todo membro de um corpo, ele tem a sua importância. A mão, ela tem a sua importância. O ouvido, ele tem a sua importância. A boca, cada um tem a sua importância. E essa importância, a mão não é mais importante que o ouvido. Então, não causa disputa aqui. E cada parte do corpo desenvolve a sua própria função. E todas as funções são importantes. Cada membro do nosso corpo, ele é importante. E tem a sua tarefa a desenvolver. E somente quando todos os membros cumprem o teu propósito, cumprem a tua função, o corpo cresce. E é assim que a igreja cresce. Nós somos
A igreja é o corpo de Cristo e ele tem que funcionar perfeitamente, ele tem que funcionar em harmonia. E esses dons, eles são assim. Cada um de nós recebemos esse dom para que o corpo seja glorificado. Eu falei na quinta-feira passada e vou repetir agora, esses dons não é para nós. Os dons não é para nós. Os dons é para que nós servirmos o nosso próximo. Então, aquele que tem o dom, ele vai servir para abençoar o seu próximo. E aqui nós vamos continuar vendo. E aqui nesse capítulo 12 de Romanos, quais são os dons que ele nos traz aqui? É a profecia, é o dom do ministério, do ensino, exortação, contribuição, liderança e ministérios e misericórdia. Então aqui no capítulo 12 de Romanos, ele nos traz esses dons. Depois nós vamos ver um por um desses daqui, tá? E em 1 Coríntios, agora um pouquinho para frente, em 1 Coríntios 12, de 4 a 11, ele vai nos trazer outros dons. 1 Coríntios 12, de 4 a 11, que diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedades de línguas, e ainda a outro, a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Queridos, então aqui nós estamos vendo que todos esses dons que nós recebemos, ele é dado por um único Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus. É o Senhor quem nos dá todos esses dons. Para quê? Para que possamos servir o corpo de Cristo. Servir uns aos outros. Sendo assim, não tem aquele dom mais importante, aquele dom que é melhor ou pior. Porque cada dom é nos dado para servir. Cada dom é nos dado para que o corpo cresça e que o Senhor seja glorificado. Então é isso que o 1 Coríntios 12, de 4 a 11, nos dá, que é o quê? Os dons da sabedoria, do conhecimento, da fé, cura, da operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedades de línguas e interpretações. Esses são os dons que 1 Coríntios traz para nós. Também nós vamos ver lá em 1 Coríntios 12, também um pouquinho mais para frente, lá no versículo 28. Ele também vai nos trazer vários outros dons, que é o que nós vamos ver agora.
1 Coríntios, né, no mesmo lugar que a gente está, capítulo 12, só que lá no versículo 28, mais lá para o final. E assim diz, e assim o texto diz: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Então aqui nós estamos vendo, podemos ver aqui uma hierarquia de dons, até os primeiros aqui, até o terceiro lugar. Depois não tem mais essa hierarquia. Em primeiro lugar, são os apóstolos. Em segundo, os profetas. Em terceiro, os mestres. Para quê? Para que os apóstolos, os profetas e os mestres possam ensinar o povo a utilizarem os seus dons. Para quê? Para o bom funcionamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Então esses dons, eles vão nos servir para o bom funcionamento do corpo da igreja, o corpo de Cristo, né, que é a igreja. Lá em Efésios, então aqui nós vemos quais os dons: apóstolos, profetas, mestres, operação de milagres, cura, socorro, governo, que é administração, liderança, e oitavo, variações de línguas. Então esses são os dons falados aqui em 1 Coríntios. Agora lá em Efésios, um pouquinho para frente também. Efésios 4, de 11 a 13. Efésios 4, de 11 a 13. E diz assim o texto: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, esse texto de Efésios, ele vem confirmar 1 Coríntios. Ele confirma ali o 1 Coríntios. A questão da hierarquia, para que os apóstolos, os profetas e os evangelistas, né, pastores e mestres, como diz aqui em Efésios, eles são autoridades sobre a igreja. Autoridades para quê? Para oprimir o povo. Não, ele não vem para oprimir, mas ele vem para quê? Para preparar o povo, os irmãos em Cristo, para preparar o povo de Deus, os santos, para a obra do ministério, para que todo o corpo de Cristo seja edificado. Então, para isso que existem os pastores, mestres, os profetas, para quê? Para trabalhar com o povo, para fortalecer o povo. E aqui em 1 Coríntios ele vai falar também dos apóstolos, dos profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora nós vamos lá em 1 Pedro, mais lá para o finalzinho. 1 Pedro 4, de 9 a 11. 1 Pedro 4, de 9 a 11.
O texto diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todo o sempre. Olha aqui, que maravilha! Mais uma vez falando para que os dons servem. A demonstração de que os dons nos foi dado para que possamos servir os outros. Mas servir como? De qualquer jeito? Servir como? Murmurando? Não. Aqui no capítulo 9, no versículo 9, ele vai falar: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação, exercendo o dom que recebeu para servir uns aos outros. Queridos, para isso que nós recebemos, e que tudo que nós possamos fazer, para que esses dons que nós vamos exercer, eles venham servir para glorificar, para exaltar, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses dons é o quê? Da hospitalidade, de pregar, que nós vimos aqui em 1 Pedro, e de serviço. Queridos, então, esses dons, nós temos que usá-los para quê? Para a glória de Deus e de bom grado. Nós temos que usar com alegria, sem reclamação. E esses dons que nós vimos aqui, eles são divididos em algumas categorias. Por exemplo, os dons de sinais são os dons que nós vimos lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Ah, mas pastor, eu não lembro mais quais são esses dons. Quais são esses dons? Os dons de sinais: milagres, curas, línguas e interpretação dessas línguas. Então esses são os dons de sinais. Também temos os dons de apoio. Quais são os dons de apoio? Nós vimos lá em 1 Coríntios 12, 28. Que é o quê? Que os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres. Esses são os dons de apoio, os dons que equipa a igreja de Cristo, que instrui a igreja de Cristo. E também temos os dons da capacitação, que está lá em Efésios 4, 11 a 13. Quais são esses dons? Fé, discernimento, sabedoria, conhecimento e exortação. Esses são os dons de apoio. Também temos os dons de serviços, que nós acabamos de ver aqui em 1 Pedro, que são o quê? Os dons dos ministérios: serviços, socorro, administração, liderança, governo, misericórdia, contribuição e hospitalidade. Queridos, então aqui nós vemos todos os dons que nós acabamos de ver. Pastor, mas para que serve cada um deles? Agora nós vamos ver um por um, cada um deles. Então vamos lá. O dom profecia. Para que serve? O que significa o dom da profecia? Profecia é o quê? É para anunciar a palavra de Deus.
para edificar, conduzir o povo do Senhor. Que quem faz isso? Os pastores, os mestres, a fim de quê? De que essas ovelhas, a fim de que a igreja seja capacitada a proclamar o Evangelho de Cristo, a fim de que a igreja esteja pronta e apta para falar da fé que ela tem em Jesus Cristo, para falar do Messias que veio sobre a terra, morreu e ressuscitou no terceiro dia para nos trazer a salvação e perdão dos nossos pecados. No Antigo Testamento, essas profecias, elas foram dadas aos profetas, a pessoas que o Senhor, que Deus usava para transmitir ao povo aquilo que Deus queria que cada um fizesse. E no Novo Testamento também, o Senhor usou os profetas também, pessoas, homens, usou seus discípulos para levar o Evangelho, para edificar, para treinar outros, treinar a liderança, treinar a igreja de Cristo. Para quê? Para instruir, para exortar toda a comunidade de fé, todos os cristãos. Exortar é corrigir? Não. Exortar é encorajar as pessoas levarem a palavra de Deus. É encorajar, não deixar que essas pessoas desanimem do trabalho. Que trabalho? Do trabalho de levar o Evangelho de Cristo. Então, esse é o trabalho dos profetas. Esse é o trabalho que leva à profecia, que são o quê? Pessoas que ensinam outras, pessoas que levam a palavra de Deus. Quando você fala da palavra de Deus, você está profetizando. Hoje essa palavra profetizando, ela é muito mal interpretada ou muito mal usada. Hoje, quando a pessoa fala, eu vou profetizar sobre a tua vida, tem uma conotação de adivinhação. Enquanto que a palavra de Deus fala que a profecia é simplesmente pregar a palavra de Deus, pregar a Bíblia, levar a palavra que transforma, a palavra que exorta, que corrige e que nos traz vida. Então, esse é o dom da profecia. Também nós podemos ver o dom do ministério. Que dom que é esse? É o dom de servir. É o dom que você tem de servir as pessoas. O dom do serviço geral, seja para com as pessoas, seja para com a casa do Senhor, a casa de oração, ou seja, o templo. Isso é o dom dos ministérios, da diaconia. O que é diaconia? É serviço. Os diáconos, eles estão na igreja, eles são levantados no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja. Para quê? Para servir o resto do corpo. Então, ministérios é diaconia. Diaconia é serviço prestado ao próximo sem qualquer tipo de recompensa, sem querer nada em troca. É servir os órfãos, viúvas, pessoas necessitadas, pessoas que carecem, às vezes, de uma palavra, pessoas que carecem de algo material, um alimento, carecem de têm necessidade de alguma coisa.
até mesmo dinheiro. Esse é o dom da diaconia, o dom do serviço. Os ministérios na igreja, eles servem para servir o resto do corpo. Não para ter status, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Quem está nos ministérios, quem tem ministérios, esses ministérios, eles servem para servir a igreja, servir o corpo de Cristo. Para isso que esses ministérios servem, para socorrer o dom, como nós falamos aqui, da misericórdia, lá em Romanos 12, 8, pessoas com piedade para com as outras pessoas, pessoas que amam as outras pessoas. O dom de socorro, como nós vimos, que é o quê? De ajudar o próximo, da hospitalidade, abrir a porta da sua casa para acolher pessoas, acolher muitas vezes pastores que estão na nossa região, missionários que estão nos visitando. Esse é o diaconia, o serviço que cada um de nós devemos prestar. Esse é o dom do serviço, E o próprio dom de serviço mesmo, que é servir aos outros e à igreja. Mas como que eu vou servir a igreja? Ajudando na limpeza, na manutenção da igreja do Senhor, que nós vimos também aqui em 1 Pedro 4,11. Então, queridos, o dom do ministério, do serviço, é para isso. Vocês estão conseguindo entender ou eu tô muito rápido? Tá legal? Então tá bom. Vamos lá. Também temos o dom do ensino. Olha só aqui o dom do ensino. Para que ele serve? Para que o dom do ensino serve? Para ensinar, para facilitar a vida daqueles irmãos que não ainda têm um conhecimento das Escrituras. Então, o dom de ensinar a palavra de Deus, no qual as pessoas consigam entender. Instruindo a doutrina. O que é a doutrina? É aquilo que a igreja, são a administração da igreja, são as ordens que a igreja, agora falando como instituição, ela segue. São as normas que a igreja segue. Essa é a doutrina da igreja local. Então nós também temos uma doutrina, que é aquilo que nós seguimos na Igreja Batista Ágape. Então, para isso que o dom do ensino, ele serve para ensinar a palavra de Deus. E esses dons, eles estão ligados também ao ministério pastoral. Mas ele também pode estar ligado a pessoas que têm o conhecimento da Escritura, mas que não almeja ser pastor. Entende que o seu chamado é para quê? O seu dom é para quê? Servir a igreja na diaconia, que é no serviço à igreja, e também nesse dom do ensino. Muitas vezes essa pessoa, ela tem os dois dons, tanto do serviço quanto do ensino da palavra. Agora, quando nós falamos com um pastor, porque esse é um dom dado muito a pastores, eles têm que estar aptos para ensinar a qualquer irmão que chega com dificuldade da Escritura. Então, esse é o dom muito claro na vida do pastor, de ensinar. Por isso
que quem ensina na igreja, a maioria das vezes é o quê? É o pastor. E aí, com certeza, o pastor tem aqueles irmãos que têm o dom do ensino que ajuda ele também, que são os professores da escola bíblica dominical. Os diáconos também servem, também deve ter ou deveria ter o dom do ensino. Para quê? Para ajudar as pessoas no entendimento da palavra de Deus, para discipular essas pessoas. Essas pessoas que têm o dom do ensino, ele deve ter uma comunhão muito profunda e muito íntima com o Senhor. Porque quando nós ensinamos a palavra de Deus, para que nós possamos ensinar de forma clara, nós temos que ter uma vida de intimidade com a Bíblia. Uma vida de intimidade com o Senhor. Saber manusear bem a palavra de Deus. Ter o tempo de oração para que o Senhor nos capacite a cada dia a estar ensinando o povo, ensinando a igreja que Ele colocou nas nossas vidas. Então, só assim, só quando nós temos essa profunda intimidade com o Senhor, profundo conhecimento das Escrituras, é que nós vamos conseguir servir de forma clara e perfeita, exercer esse dom que é o dom do ensino. Também, queridos, nós temos o dom da exortação. Como nós vimos, exortação não é apontar o dedo, julgar o nosso irmão. Não. Exortação visa encorajar, animar, aconselhar, repreender também. Mas com quê? Com amor. Nós temos que ter a sensibilidade, aquele que tem o dom da exortação. Nós temos que ter a sensibilidade de fazer esse encorajamento, animar o nosso irmão, aconselhando ele com muito amor. Quem tem esse dom da exortação deve ser uma pessoa muito piedosa, muito amorosa para com o próximo. Porque se a pessoa já está fraca na fé, se a pessoa já está passando por um momento difícil na sua vida, vai vir o irmão para exortar e isso daí é pecado, é isso, é aquilo outro, despejar um peso nas costas desse irmão que já está fraco. Nós vamos terminar de desmontar ele. Então, o dom da exortação tem que ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que está sensível a que aquele irmão está passando. E aí sim, animar ele, pegar no braço e conduzir ele, caminhar com ele, fortalecer ele, espiritualmente falando, emocionalmente falando. É esse que o dom da exortação, aquele que tem o dom da exortação, ele faz para com o corpo de Cristo. Queridos, então, e nós vemos várias passagens sobre esse dom da exortação. Está lá em Atos 14, 22 e 1 Coríntios 7, de 35 a 39. Nós não vamos ler esse texto, mas fica a dica aí para que você, se você se viu nesse dom aí da exortação,
para que você vai buscar lá na palavra de Deus e entender um pouco mais. Também nós temos o dom da contribuição. Ah, pastor, mas tem irmãos que têm esse dom da contribuição? Sim, tem muitos irmãos que têm esse dom, sim. O dom, a habilidade dada por Deus para levantar recursos, para dar esses recursos que ele recebe, para compartilhar desse dom, desses recursos recebidos, porque ele sabe que tudo que ele tem vem do Senhor. É o que nós vimos lá em Romanos 12:8, né? Que a faça com alegria. E essas pessoas, elas têm alegria em contribuir com a obra missionária, com o sustento da igreja local. E ela faz isso de forma liberal, não é de forma irresponsável, mas de forma liberada, de coração puro. Ela faz isso. Por quê? Porque ela tem compaixão em dar. Ela tem paixão em doar, em abençoar a igreja. E não de ambição, de querer só para ela. E essa pessoa, ela é cada vez mais abençoada por Deus. Ah, pastor, então se eu não tenho esse dom da contribuição, eu não preciso dar então, porque é só para quem tem esse dom da contribuição? Não, queridos. Todos nós somos responsáveis pela obra a obra missionária, a obra de levar a palavra de Deus a tantas pessoas. Todos nós somos responsáveis por sustentar a igreja, a estrutura a igreja onde os santos se reúnem para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Onde ali nós temos comunhão, embora nós estamos vivendo em um tempo onde nós não podemos estar juntos, onde nós não podemos nos reunir como igreja. Mas eu quero dizer para você que a igreja, o templo, a casa de oração, ela continua lá. E ela continua com todas as suas manutenções. E nós somos responsáveis por isso. Queridos, então, esses são alguns dons dados lá em Romanos 12, de 6-8. Semana que vem nós vamos ver esses dons, nós vamos passar por esses dons de 1 Coríntios 12, de 4-11. Então eu quero convidar você a estar conosco quinta-feira de novo, para que nós continuemos a ver os dons que 1 Coríntios vai nos trazer, que é da liderança, sabedoria, conhecimento, tantos outros dons. Queridos, e para fechar, eu quero dizer, se você se viu em alguns desses dons, use eles para a glória de Deus. Não guarde esse dom, porque esse dom não é para você. Esse dom é para abençoar o nosso próximo. Esse dom que o Senhor te deu, ele serve para que Deus seja glorificado. Que o nome de Jesus Cristo seja exaltado.
E assim como nós vimos lá em 1 Pedro 4:11, né, que todas essas coisas, Deus seja glorificado mediante a Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todo o sempre. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. E aqui eu falo, use esses dons, use os dons que o Senhor te deu, para que pessoas conheçam a Cristo, para que pessoas sejam transformadas e conheçam a verdadeira, a palavra que transforma, a palavra que traz vida. Todos nós temos um testemunho lindo, todos nós podemos levar e falar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Através do quê? Através de cada dom desse que nós já vimos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. E nós vamos terminar agora esse estudo bíblico com um momento de oração. Então eu quero pedir que, se você colocou alguns pedidos, eu não estou conseguindo ver aqui. Mas enfim, nós vamos estar orando. Eu vou estar aqui orando por cada um de vocês. Eu quero fazer aqui, colocar 2 pedidos. O primeiro é que você ore pelo pequeno Israel. Pequeno mesmo, é um bebê que tem feito um tratamento, se não me engano, acho que é leucemia que ele tem passado por momentos muito difíceis. Que o Senhor esteja abençoando a vida dele, cuidando dos pais. E também quero pedir pela missionária Fátima, pela Fátima, missionária lá no Rio Grande do Sul, que também tem enfrentado momentos de saúde, tem enfrentado uma saúde debilitada, que os irmãos possam estar orando pela vida deles. Chegou aqui alguns pedidos, consegui ver aqui. Então vamos estar orando, vou estar orando aqui agora por cada um então. Pedir que os irmãos fechem os seus olhos, vão colocando os seus pedidos. Lembre também dessa família missionária que está aqui. Quero pedir pela nossa saúde, para que o Senhor continue nos abençoando, pela medicação do nosso filho, do João Gabriel, que acabou e nós não estamos conseguindo com a prefeitura, que eles fazem eles nos ajudam nesse tratamento, né, com o governo. Que o Senhor abençoe e que a gente consiga continuar esse tratamento aí, como ele tem vindo feito aí e tem dado grande resultado. Então, que você coloque em suas orações, lembre dessa família missionária. Vamos orar então? Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por mais um dia, Pai, que o Senhor abre o nosso entendimento, abre, Senhor, as nossas mentes para que possamos a cada dia sermos abençoados com a Tua palavra, exortados, encorajados, Pai, a cumprir o Teu querer, a cumprir o Teu propósito, Senhor. E que cada dia, Senhor, que nós estudamos a Tua palavra venha nos confrontar daquilo que somos chamados a fazer. Senhor,
Abra os nossos olhos, ó Deus, para os dons que o Senhor tem nos dado. Pai, para que possamos exercê-los, ó Deus, de forma responsável, e que o corpo de Cristo, que o Senhor, seja glorificado através das nossas vidas, e que o Senhor venha a ser exaltado e conhecido diante de tantas pessoas que nós conhecemos e conversamos, ó Deus. O teu nome venha a ser glorificado. Pai, nesse momento eu quero colocar aqui a Igreja Batista Ágape em Cravinhos, cada irmão, cada membro, Pai, dessa igreja, que o Senhor venha continuar a abençoar, que o Senhor venha continuar, ó Deus, sustentando, guardando, protegendo, livrando, Pai, de todo mal. Fortaleça a saúde, Pai, de cada irmão. E eu estendo, Pai, esse pedido a todos aqueles que estão nos ouvindo, todos aqueles, ó Deus, que estão agora nesse momento cultuando ao Senhor. Que o Senhor continue a abençoar e a sustentar a vida de cada irmão, ó Deus. Pai, nós também queremos colocar aqui a vida dos nossos missionários, ó Deus, que têm enfrentado dificuldade, têm passado por momentos difíceis, seja de saúde, seja, Senhor, no acompanhar da Tua igreja. Que o Senhor abençoe cada missionário, dê a visão para aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nos ajude, Pai, nos capacite a cada dia, Deus, a ensinar a Tua igreja, a caminhar com a Tua igreja, a levar o alimento, Pai, que o Senhor nos dá todos os dias, que é a Tua palavra, Pai. Esse alimento que fortalece o físico, fortalece a nossa vida emocional e espiritual, Deus. Pai, nos encha com a Tua palavra, nos exorte, nos confronte, Pai, para aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Pai, também nós queremos colocar aqui a vida do garoto Fará, que está internado, Deus, que o Senhor tenha misericórdia desse garoto, desse menino, ó Pai. Eu não sei o que ele tem, mas Tu sabes. Fortaleça, Pai, a vida dos Teus pais. Acalme, aquiete, conforte o coração de seus pais. Deus, e traga cura, Deus. Derrama a Tua cura sobre a vida do Fará. Da mesma forma, Pai, nós queremos e pedimos que o Senhor cure a vida do pequeno Israel. Oh Deus, sustenta essa família, Pai. Sustente os Teus pais, oh Deus, que devem estar aflitos, mas que a Tua paz, ó Deus, a paz que excede todo entendimento, vá de encontro com essas famílias, vá de encontro, ó Deus, com todo aquele, ó Pai, que está aflito, apreensivo com toda essa questão da Covid-19. Deus, que o Senhor aquiete os corações, ó Deus, derrame a Tua paz, dê o entendimento, a sabedoria, Deus, de como agir num tempo tão difícil de incertezas. Pai, enche os nossos corações, enche as nossas vidas, as nossas famílias, ó Deus, do Teu entendimento e da Tua paz. Porque se nós estamos enfrentando, passando por tudo isso, é porque o Senhor está nos permitindo. Pai, não nos deixe passar por tudo isso e não entender a Tua voz, não ouvir a Tua voz, não ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Abre os nossos ouvidos, Pai, os nossos olhos, para que possamos ver e enxergar o
teu poder, para que possamos ser cheios, ó Deus, da tua sabedoria, do teu entendimento, Pai. Pois somente assim nós podemos levar esperança a pessoas que carecem, a pessoas que não têm esperança. Levar a tua paz, levar a tua palavra, levar uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, de ânimo. Senhor, há tantas pessoas que estão sofrendo e muitas vezes até enlutadas, ó Deus. Senhor, usa as nossas vidas, Pai. Capacite o teu povo, capacite a tua igreja, Pai, para que possamos a cada dia, Pai, e esse é o tempo de exercermos os dons que o Senhor tem nos dado. Use-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, com todo o poder, com a tua autoridade, porque o Senhor nos deu essa autoridade, Pai. E que todo o povo venha entender e receber o Senhor, que é Deus, que é Criador de todas as coisas. Reconhecer a Ti como o único e verdadeiro Deus. Pai, usa-nos, usa a Tua igreja, Pai, usa o Teu povo, Pai, para que possamos juntos levar a Tua palavra. Pai, abençoe cada irmão, cada amigo, Pai, que está aqui nos ouvindo nessa noite. Às vezes vão estar ouvindo de manhã, à tarde. Que o Senhor abençoe a família, supra a família de cada um, sustente, Pai, a família de cada um. Para a honra e glória do nome precioso de Jesus, que nós oramos, não porque merecemos, mas porque cremos e reconhecemos como autor da vida. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, que oramos. Amém. Queridos, que Deus abençoe, que Deus te conforte, se é isso que você precisa, que Deus supra a tua vida, a tua família, e que o Senhor te dê um restante de semana, um começo, amanhã é sexta-feira, começo de final de semana, abençoado, guardado e protegido e sustentado por Ele, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e receba aqui um forte abraço desse pastor que te ama, que está com saudade de dar um abraço em cada um de vocês. E espero que isso aconteça logo em breve, que juntos nós possamos estar reunidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, reunidos como o corpo de Cristo. Que Deus os abençoe e que domingo nós possamos estar juntos para glorificar e exaltar e adorar o nome do Senhor e Jesus Cristo. Às 19 horas eu espero você. Fique com Deus e até mais.